Estamos aqui com o Dudu Camargo. Dudu, como é o seu nome completo? É Eduardo Ferreira de Almeida Camargo. Dia, mês e ano que nasceu? Então, nasci no dia 1º de junho de 1998. Ô Dudu, como o jornalismo pintou na sua vida? Então, o jornalismo, na verdade, muita gente acha que eu comecei já logo nesse jornal do SBT. Na verdade, não. Eu comecei minha carreira artística com 9 anos, mas em jornal eu comecei aos 15, quando eu apresentava um jornal de cunho popular numa TV, numa afiliada, né? Lá na Rede Minas, no estado mineiro. Eu comecei apresentando um jornal em que eu fazia de forma mais leve o conteúdo, eu trazia notícias das celebridades, trazia os fatos do dia que acontecia na cidade. Era uma emissora de um grupo de comunicação do estado de Minas, onde eu apresentei esse jornal durante um tempo com 15 anos de idade. Mas por que jornalismo? Se você vinha de uma área de modelo, né? Você foi descoberto no supermercado, né? Isso. Foi no supermercado, estava passeando com a família, quando de repente uma moça parou, eu estava com a minha avó e com a minha mãe, pararam a minha família e falaram: olha, esse garotinho aqui tem um perfil que a gente gosta para estar realizando esse desfile, você quer cadastrar ele para ele começar os ensaios, a gente fazer esse desfile, não precisa pagar nada, enfim e tal. E aí minha mãe aceitou fazer, até porque eu tinha 9 anos de idade. Com 9 anos a pessoa não tem muito vontade ou na cabeça do que quer para levar durante uma vida. Então eu comecei de forma espontânea e natural, né, como modelo, sem muito objetivo na carreira, e como fui alcançando mais idade, né, chegando aos 13 anos, eu já tinha a convicção do que eu queria, que era comunicação, que era televisão. E acontecia certas coisas na minha vida particular, que por exemplo, quando os meus primos estavam jogando aquele jogo GTA, onde tem muitos movimentos de ação do personagem que acaba roubando um carro, e a polícia, tem perseguição, essas coisas, eu aproveitava aqueles momentos para narrar através das imagens que eu via na televisão. Eu narrava, né? Meus primos iam jogando o jogo e eu narrava em cima, até jogos de futebol. E eu narrando em cima do que estava acontecendo, e me garantiu um improviso muito grande. Se hoje eu já tenho uma facilidade para narrar algumas certas imagens, situações no jornal, é porque eu treinava com os meus primos jogando GTA, que é um jogo de ação, onde eu narrava em cima da imagem que eu tinha. E eu assistia muito jornal policial que eu gostava, da Atena, Marcelo Rezende, o próprio Luiz Bate, que muita gente me compara a ele. Assistia todo esse pessoal aí da comunicação, né, no entretenimento, Silvio Santos, Gilberto Barros. E fui adquirindo, através de assistir esses determinados programas e estar praticando ao mesmo tempo, de forma amadora, porque eu já gostava, me ajudou muito no que eu tenho hoje já de experiência na televisão. Mas para você chegar ao que você apresenta hoje, você devia treinar de frente a um espelho em casa, ou não? Na verdade, algumas vezes sim. Eu gostava muito de conversar, de falar. Quando eu pegava uma pessoa, que eu ia com a cara daquela pessoa, eu abria uma conversa ali e dali ia indo a conversa e não parava mais. E não só de conversar, de falar, mas eu gostava muito de... Às vezes eu ficava na frente do espelho, às vezes eu acordava com a voz um pouco mais forte assim, e me dava inspiração. Vou ficar falando com o espelho. Eu abria, é como se eu estivesse abrindo um jornal, eu abria assim, falava na frente do espelho, eu falava, né, sozinho, às vezes ficava olhando para o espelho fixamente assim, como se fosse uma câmera, e ia falando ali diante daquela câmera. E o rádio, qual a sua relação com o rádio? Como ouvinte, você já participou de algum programa de rádio? Então, de rádio, o rádio ele é bacana porque ele te dá um improviso. Até que eu consegui esse improviso fazendo televisão ao vivo, porque na televisão, na emissora que eu fazia, não tinha teleprompter. Era tudo no papel e você tinha que meio que olhar ali e já ter decorado. Não tinha teleprompter, que é o texto através da câmera, né? Então, o que aconteceu? Eu já garantia um pouco de experiência e improviso fazendo a televisão ao vivo. E o que me
me ajudou também foi o rádio, que eu tive uma participação no rádio. Não fiquei durante muito tempo, foi apenas 7 meses que eu fiquei trabalhando em rádio, onde eu fazia um programa humorístico, mas que eu não só fazia o humorístico, eu também buscava levar entrevistados musicais num quadro desse programa humorístico que era bem assistido, era líder de audiência na cidade, também do mesmo grupo daquela televisão que eu fiz em Minas, e através dessa emissora de rádio eu fui tendo uma experiência, minha primeira e única experiência com rádio. Você se lembra a primeira vez que viu o Silvio Santos no ar, como era o garoto Dudu vendo o Silvio? Você se identificava com aquilo que ele fazia? Eu, quando pequeno, quando falam Silvio Santos, e a minha primeira experiência admirando o Silvio e já tendo a consciência de que eu gostava e admirava muito ele, foi quando eu, bem pequeno, com 10, 11 anos de idade, eu apresentava um programa no Web TV. Em um determinado dia, como convidado do programa, eu apresentava com outro apresentador mais velho, e como convidado do programa tinha um cover do Silvio Santos. Ele imitava o Silvio e eu fui olhando ele, crescendo uma admiração, porque ele parecia muito com o Silvio, e eu fui admirando isso. E aí, eu também, na mesma época, comecei a assistir o Silvio com mais frequência, mas não assistindo toda hora. Eu via muito vídeo do Silvio na internet, da história do Silvio, que todo mundo admira, e eu pequenininho ali também admirando ele, não só ele como apresentador, mas a história, buscando vídeos de entrevistas que ele tinha dado, e fui vendo de forma natural, era uma admiração que eu tinha por ele, que tenho até hoje, e eu fiquei ali acompanhando toda a história do Silvio através da internet e assistia ao mesmo tempo na televisão. E através desse rapaz que imitava o Silvio, eu fui crescendo uma admiração, e talvez esse jeito hoje que eu tenho, de uma forma natural de falar. Muitas vezes acham que eu fico imitando o Silvio toda hora. Não, isso veio na minha personalidade de uma forma natural, né? Porque eu cresci uma admiração pelo Silvio, eu atraí um pouco desse jeito do Silvio de falar, de se comunicar, que é um jeito aplaudido por muitos. Então eu, quando me comparam com ele, eu não me sinto incomodado, pelo contrário, eu me sinto lisonjeado, porque ser comparado ao mestre da televisão, ao rei da televisão brasileira, é um fato muito gratificante, como profissional e no meu particular também. E como foi conhecer Silvio Santos? Conhecer Silvio Santos pessoalmente, a primeira vez que vi ele, não acreditava. É aquela primeira impressão que todo mundo tem quando conhece ele. Nossa, Silvio Santos é de verdade, porque a gente fica olhando ele na televisão, acaba até admirando ele de uma forma tão excessiva, que você fala... Quando você encontra ele pessoalmente, com uma camisa normal, sem aquele terno, sem aquela gravata, você fala, olha, ele é de verdade, ele existe. E o primeiro contato só teve de visão, de ver ele. Eu não tive a oportunidade de conversar com ele na primeira vez. Depois tivemos outros e vários encontros, onde eu tive a oportunidade de falar com ele. Em alguns momentos de forma curta, em outros momentos onde eu tive mais tempo de conversar. E como surgiu a oportunidade de estar aqui na emissora dele, ter um programa, né, aos 18 anos de idade? Aos 18 anos de idade, um jovem de 18 anos comandar um telejornal, podem pesquisar, porque eu acho algo inédito que está acontecendo na televisão brasileira e na mundial. Pelo que eu conheço da história da televisão brasileira, da televisão internacional também, um jovem de 18 anos comandar um telejornal, isso nunca aconteceu. Então foi um fato que marcou a história da televisão brasileira, marcou demais a minha carreira, porque eu estou realizando um sonho de fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu já tinha vontade de fazer, e mesmo pela minha pouca idade, diante dos profissionais mais velhos que estão na área, conduzindo a maioria dos telejornais hoje, eu me sinto lisonjeado e muito feliz de estar fazendo aquilo que eu gosto, que é fazer televisão, fazer do jeito que eu gosto, da forma que eu gosto, que é fazer o jornal ali, dessa forma que eu aprendi a fazer, desse jeitão todo que o público tem visto no ar. E aí eu já fazia alguns trabalhos aqui no SBT como ator, nunca tinha feito um trabalho diferenciado como esse de apresentador, ainda assim de telejornal. E gostei muito, é uma experiência nova para todo mundo, até para quem assiste, porque um jovem de 18 anos comandando um telejornal é novidade. E não só para o público, mas também novidade para
para minha pessoa, que acabou ficando aí conhecida por apresentar o jornal com tão pouca idade. Mas fico muito feliz de ter essa oportunidade da vida. Agradeço muito Deus, tenho muita fé em Deus e agradeço muito. Como surgiu a oportunidade de você sair da área do entretenimento para o jornal? Então, o telejornal. Então, não foi tão difícil, até porque jornal eu já estava acostumado, já tinha apresentado, já tinha esse amor, né, por passar as notícias para os telespectadores. Disso? O Silvio, ele sabia que eu tinha vontade, que eu já tinha feito um jornal e ele queria mudar o jornal. E ele viu ali uma oportunidade de colocar. Aí ele chamou Dudu. E que orientação você recebeu dele? Então, um professor hoje para você, né? Então, na verdade, de primeiro momento, ele falou pro diretor de jornalismo: Dudu, eu quero, aliás, ele ligou pro diretor de jornalismo, ele falou, conversa com o Dudu, ele tem umas ideias diferentes, vamos colocar o jornal com ele, você conversa com ele, vê o que ele quer fazer aí e vamos testar ele no primeiro impacto. Isso foi numa terça-feira, 4 horas da tarde, onde eu fui comunicado da decisão que eu ia entrar no ar às 6 horas do dia seguinte. O diretor de jornalismo ainda perguntou para mim, falou: Dudu, você topa? Você consegue? Eu falei: mas é claro, com o maior prazer. E abri um sorriso no rosto e fiquei na emissora, no caso, das 4 horas da tarde de uma terça-feira até o dia seguinte. Dormi na emissora nesse dia, dormi entre aspas, porque eu não descansei nada naquela ansiedade, até não cair a ficha. Quando eu entrei no ar, aquele jornal que vocês assistiram no dia 12, né, de outubro, Dia das Crianças do ano de 2016, o que acontece? Aquele Dudu que estava apresentando o jornal, pode ter certeza que não tinha caído a minha ficha que eu estava realizando um sonho. Depois, é claro, foi cair, porque eu nem dormi da terça para quarta, eu dormi e fiquei na emissora, porque a gente gravou uns pilotos, a gente foi nos preparativos, enfim. E o que o Silvio lhe disse? A primeira vez que você teve com o Silvio depois disso? Depois disso, ele fez elogios, falou: olha, Dudu, todo mundo está gostando, parabéns, tá todo mundo elogiando, parabéns, tá sendo bom e faz o que você quiser. Muito bem, e hoje você é uma pessoa que tem acesso a ele, que a gente aqui na emissora sabe, que Silvio Santos sempre está falando com você, liga para você, chama no camarim dele. Como é hoje você, com 18 anos de idade, se ver, né, diante deste homem que tem 86 anos de idade, mas que não parece? Olha, é um privilégio. Eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse ter essa proximidade com o Silvio. Eu admiro ele muito como profissional, já admirava desde criança, e poder ter esse contato com ele, ser uma pessoa que foi feito um desafio para mim através dele, de comandar esse jornal, é uma coisa muito gratificante e que eu fico até emocionado, porque eu nunca imaginei. A vida tem dessas, é uma roda gigante. Um dia a gente está lá embaixo, outro dia a gente está lá em cima. Eu assistia ele, admirava muito ele, sonhava em fazer um jornal na televisão e nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que eu fosse comandar um jornal na segunda maior rede do país, em transmissão nacional, com a idade que eu tenho. Dudu, e o que é que você tem a dizer dos comentários na mídia, de colegas, né? Você ainda não tem graduação, mas você pretende ter, não é? Então, muita gente reclama, muita gente critica, porque as pessoas até não acreditam. Falam: mas um jovem de 18 anos comandando um jornal, eu que fiz faculdade, tô batalhando, não consegui meu espaço ao sol, tô sentado nessa cadeira trabalhando com coisa que eu não queria, numa profissão que eu não queria, fiz faculdade de jornalismo, não consegui a oportunidade, esse menino vem com 18 anos para fazer esse jornal. Gente, entenda uma coisa, eu acredito, como eu já disse, muito em Deus, tenho um sonho. Eu ficava na frente da minha casa, na frente do espelho apresentando o jornal, tinha esse sonho, eu fui atrás, eu corri atrás, nada caiu do céu. Aliás, muita gente pensa que é muito fácil, maquiei, vesti minha roupa e tô lá no ar apresentando o jornal e lendo o TP. Não, eu chego cedo, eu vejo todo o jornal, eu vejo as matérias que vão entrar no ar, eu tento opinar naquilo que eu posso, na liberdade que me deixam, para fazer o melhor jornal possível para o público. Eu não tô aqui com 18 anos porque eu tenho sorte. Não, primeiro, eu estou junto de Deus, ao mesmo tempo eu estou batalhando. Então, entendam uma coisa, antes de me criticar, entenda que isso que aconteceu na minha vida pode acontecer na sua.
É só você ter em mente que você precisa acreditar, você precisa ir atrás e, é claro, estar sempre com Deus, junto com Ele, porque Ele vai te dar força para você alcançar tudo aquilo que você precisa. As críticas vieram, mas muita gente não sabe, até porque a mídia estampou muito através dos sites, de alguns programas de televisão, que eu não tinha diploma, estava no ar. Poxa, gente, quanta gente aí, até que não sabe nem ler nem escrever e está exercendo os maiores cargos do Brasil. Então é muito relativa essa questão. Mas não deixe de estudar, não deixe de seguir o que a sua intuição manda. Faça o que você tem em mente de forma correta e sempre faça o bem, porque Deus vai julgar da melhor forma o seu futuro. Pode ter certeza disso. Muito obrigada. Só para lembrar que você disse que a hora que chega que vai se preparando, e você, quando sai do ar, você não vai embora, né? Olha, eu gosto muito de televisão, sempre em todas as emissoras, seja ela a Naniquinha que eu trabalhei, seja o SBT. Eu sempre cheguei adiantado para todas as gravações, seja para participar de um programa como entrevistado ou seja para apresentar meu próprio programa. Eu sempre cheguei adiantado porque eu amo televisão, eu gosto do ambiente, eu gosto do bastidor, eu sei que televisão é agitada, televisão fazer não é fácil, eu sei como tem que dar suor para você conseguir fazer televisão hoje em dia, mas eu chego cedo, porque eu gosto do ambiente de televisão, gosto do bastidor, gosto de toda essa magia, essa engrenagem de televisão, gosto de acompanhar tudo antes, acompanho durante meu trabalho também. E depois, é claro, eu não sou daqueles que eu chego em cima da hora, me apronto, faço meu programa e vou embora. Eu sou um dos funcionários aqui, como apresentador, que fica mais na emissora. Porque eu chego aqui cedo, preparo o jornal, apresento o jornal e em vez de ir embora, eu fico aqui fazendo de tudo um pouco. Fico olhando, eu vivo televisão 24 horas por dia. Eu penso televisão, eu vou embora daqui, eu fico pensando televisão. Eu penso não só no programa, eu penso na grade da emissora como um todo, eu penso em ideias, enfim. É uma ideia atrás da outra, televisão o tempo todo. Muito obrigada, Dudu. E sucesso para você sempre. Obrigado, Lúcia, pelo seu carinho. Você sabe que eu admiro você como pessoa, admiro você como profissional. Estive conversando com você, sei de alguns espaços que você trabalhou, inclusive aqui no próprio SBT, na época na Vila Guilherme, enfim. Sei um pouco da sua história e já te admiro pelo pouco que eu sei da sua história, porque você é uma excelente profissional e uma pessoa digna de todo respeito e digna de todo aplauso possível. Muito obrigado. Muito obrigado e muito sucesso. Eu sei que eu vou me encontrar muito, muito com você lá no alto, no maior... eu, como uma profissional de muitos anos e professora de jornalismo já foi, eu garanto para quem estiver lendo essa entrevista, ouvindo um dia, eu posso botar no YouTube, que eu estou diante de um menino de 18 anos que é um grande jornalista, como muitos jornalistas que a gente esteve na história do Brasil sem a graduação. Muito obrigado, Lúcia. Um abraço para você.